Que alegria, que prazer estar junto com você outra vez. Este é o nosso 20º encontro estudando a série As Revelações do Santuário. No estudo de hoje, continuamos no lugar santo do santuário, não mais falando sobre o altar de incenso e os pães da proposição, mas sobre o candelabro. Jesus é a verdadeira luz que ilumina o mundo e a vida do cristão. Pela palavra de Deus, aprendemos hoje sobre o Espírito Santo. Em nosso encontro de número 17, quando tratamos sobre a oração, eu me lembro de ter dito a você que a oração deve ser feita a Deus, o Pai, em nome do Deus Jesus, que é o Filho, sob a intercessão do Deus Espírito Santo. Lembra disso? Claro que sim. O Deus Espírito Santo é um dos membros da divindade, juntamente com Deus o Pai e com Deus o Filho. Tanto que quando Jesus estava prestes a subir para junto do Pai, algumas poucas semanas após sua ressurreição, Jesus prometeu aos discípulos o Espírito Santo como Consolador. Interessante que a expressão que Jesus usou para falar de um outro Consolador foi uma expressão que significa outro igual, e não outro diferente. Outro igual, porque o Espírito Santo é Deus eterno, tanto quanto o Pai e tanto quanto o Filho. Parece difícil de entender, mas é possível quando descobrimos que no plano da redenção, cada um deles desempenha e assume uma função especial e específica. Uma das muitas provas de que o Espírito Santo também é Deus, assim como o Pai e o Filho, está no episódio envolvendo Ananias e Safira, bem no comecinho da história da igreja cristã. Ananias e Safira se propuseram a dar uma oferta para o Senhor. Só que na hora de entregar a oferta, ambos mentiram sobre o valor da oferta. Então Pedro disse para Ananias: por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Está em Atos, no capítulo 5 e no verso 4. Jesus cumpriu a missão que prometera, enviando o Espírito Santo por ocasião do Pentecostes. E como resultado, os discípulos comunicaram a palavra de Deus, pregaram a palavra de Deus com intrepidez. E a Bíblia afirma que só naquele dia foram batizadas quase 3.000 pessoas. São diversas as funções do Espírito Santo no plano da salvação. Dentre as principais, eu gostaria de destacar que o Espírito Santo ensina, convence, guia, além de cuidar dos destinos da igreja, é claro. Foi através do Espírito Santo que Jesus afirmou: e eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. O Espírito Santo, ele é também chamado na Bíblia de Espírito do Senhor, Espírito de Deus, e ele deseja atuar na vida de cada crente, concedendo dons espirituais. E além de conceder os dons, ele também, ao mesmo tempo, dá a capacidade para que estes dons sejam exercidos. Quando uma pessoa é usada pelo Espírito Santo, os frutos aparecem na vida. São chamados de frutos do Espírito. O Espírito Santo também transforma as pessoas. Bem, agora eu desejo falar um pouquinho ao seu coração. Pelo fato de estarmos vivendo nos últimos dias da história deste mundo, significa que vivemos nos tempos dos maiores enganos. Satanás sabe que pouco tempo lhe resta, por isso ele está bramando como um leão, procurando alguém para devorar. Seria impossível resistir ao mal, não fosse a influência do Espírito, influência poderosa na nossa vida. Para concluir este assunto de hoje, eu quero dizer a você que o Espírito Santo deseja guiá-lo em toda a verdade, fazer você lembrar tudo aquilo que já ouviu sobre Deus. O Espírito Santo tem o poder de guiar a mente das pessoas. E eu poderia contar muitas histórias para você sobre isso, mas eu quero contar apenas uma. Eu fiz um evangelismo nos Estados Unidos há não muito tempo, na cidade de Sacramento, na Califórnia. E no meio do período do trabalho eu fui visitar um homem, um americano,
que já havia sido adventista, já havia sido cristão na infância e na juventude, mas ele deixara a igreja e também abandonara Jesus. Quando cheguei no apartamento dele, na casa dele, ele não queria falar sobre coisas espirituais, ele só dizia assim: olha, pastor, não fale de coisas espirituais comigo não, porque eu sou um caranguejo. E eu fiquei com aquilo na cabeça, a conversa demorou bastante. Finalmente eu estava orando a Deus em minha mente, pedindo que Deus me ajudasse a convencê-lo de que ele também deveria ser salvo, né? E então o Espírito de Deus falou comigo. E eu disse: Dave, eu concordo que você é um caranguejo. Você poderia me dizer uma coisa? Ah, pois não, pastor. Você já comeu carne de caranguejo? Eu faço aqui um parênteses para dizer que nós não usamos os frutos do mar, porque eles são perniciosos para a nossa saúde física e espiritual. Fecho parênteses. E ele respondeu: sim, pastor, já comi. Como é que é a carne do caranguejo? Eu disse: a carne do caranguejo é tenra, macia. E eu interrompi e disse: pois é, você é um caranguejo de verdade, mas dentro de você existe um coração. E Deus vai levar você por causa dessa carne tenra e macia que tem no seu coração. Deus ama você por causa disso. Encurtando bem a história, mas encurtando bem mesmo. Eu batizei aquele moço, aquele senhor, e hoje ele é um cristão feliz, porque eu concordei com ele dizendo: você é um caranguejo. E o Espírito de Deus me mostrou um jeito de falar com ele de uma maneira que ele pudesse entender. E ele entendeu. Eu penso que nesse momento deveríamos todos, você e eu, deveríamos orar a Deus, pedindo-lhe que nos encha com o seu Espírito Santo, para que sejamos vencedores. E olha, se for este o desejo do seu coração, de pedir ao Espírito de Deus que tome posse de você, do seu coração, da sua mente, da sua vida, ore comigo agora. Querido Deus e nosso Pai eterno, louvamos o Teu nome porque podemos contar sempre com a presença do Deus Espírito Santo para nos guiar e cuidar da nossa vida. Ensina-nos, Senhor, a fim de que ouçamos a voz do Espírito quando nos falares. Transforma a nossa vida. Enche-nos da Tua graça salvadora. Guia-nos pelos caminhos eternos. Aceita a nossa prece. Oramos em nome de Jesus, nosso Salvador e Senhor. Amém. Chegamos ao final de mais um encontro, mas eu convido você para o nosso próximo, tá bem? Até lá, a gente se vê.